Mas que bom. Vamos abrir oficialmente a nossa live do Implante Pério, né? Hoje com essa grata parceria com o Endo Senac, né? Diante de um tema, digamos, não tão relacionado, né, ao que a gente faz como rotina aí nesse universo da periimplantodontia, das reconstruções, mas que acho que tem tudo a ver com a rotina da clínica, né? E do clínico que obviamente nos acompanha, que é aquele que atua com a periimplantodontia. E acho que não haveria ninguém melhor do que o Guilherme Noriaki Tikala para poder discutir esse assunto conosco intimamente, né? Considerando que ele é oficialmente o nosso endodontista exclusivo, né? Eu já falei isso anteriormente, exclusivo da nossa parte, né? Ele atende a muitos referidores, mas nós referimos todos os nossos casos para ele, né? E já há mais de 10 anos, né? Desde que nós chegamos na capital, né? Saindo nos 3 caipiras do interior de São Paulo e chegando à capital. E o Guilherme, sem dúvida, foi uma pessoa importantíssima nessa nossa transição, né? Eu falo isso, né, publicamente, e ele sabe que é sincero. Foi a pessoa que primeiro nos abriu as portas e estendeu as mãos em São Paulo quando a gente chegou ainda perdidos. Foi o nosso, né, motorista, foi o nosso guia, foi o nosso anfitrião, né, nos bons e nos maus momentos. Então existe uma gratidão muito grande, né, um respeito profissional imenso, né, porque não é todo dia que a gente encontra, né, um japonês com 1,90 m de altura, uma cabeça desse tamanho, né, e um coração muito, muito maior, né, do que a própria cabeça, né? Então, realmente é um convívio fraterno, né? A nossa briga dentro do Implante Pério, né, é saber, né, quem preza mais pela amizade, né, e carinho do Guilherme, né, porque ela realmente é muito importante para todos nós. E claro que a gente não, né, embasaria as nossas decisões apenas nesse relacionamento pessoal, né, em respeito aos nossos pacientes. O Guilherme é um endodontista com 20 anos de experiência, né, um clínico de primeiríssima qualidade, que entende como poucos de diagnóstico. Nós aprendemos muito e a gente vai colocar essas questões hoje à tona. Acho que a troca de experiências foi positiva para ambas as partes, né? Acho que nós amolecemos os nossos corações radicais, né, em relação à tomada de decisões, e também academicamente bem formado, né, mestre em endodontia, coordenador, né, junto com a Eunice do curso de endodontia do Senac, né, da especialização de endodontia do Senac, e acima de tudo um cara de fino trato com as pessoas, né, disposto a atender os pacientes 24 horas por dia, né, aos finais de semana, sempre com um sorriso no rosto, sem preocupações extras que transcendam essa responsabilidade profissional. Então, realmente é um prazer tê-lo aí como nosso amigo e grande parceiro. Tá? Obrigado por ter aceitado o nosso convite, né? E eu espero que a gente possa passar alguns minutos aí agradáveis, né, juntos. Obrigado, Jolie. Sem palavras, né, para devolver essa gentileza sua, esse carinho que você me passou agora, porque realmente a gente sabe que é de coração, né? Isso a gente sente e não sei se aquela velha frase, né, amor à primeira vista, foi algo que baseou a nossa amizade. E estou falando não só em você, estou falando com certeza com o grupo todo, estendendo ao Paulo, ao Roberval, com certeza, e o Cássio e o Carrilho hoje que completa esse time do Implante Pério. Não vou deixar de dizer também dos outros integrantes antigos do Implante Pério, que a gente também
tenho uma boa amizade e mantenho ela até hoje. Aprendi muito com eles todos também, então lembrando do Danilo, lembrando do Fernandão, lembrando do Cássio, do Guilherme, do outro Danilo também, né? Enfim, o pessoal da Prótese que também fazia parte com você, que era o Léo Buzo, o Fabinho Fuji, hoje aí o Victor Clavijo, né, atuando aí como titular da equipe. Mas essa troca realmente, com certeza, para mim, Jolie, ela vem sendo e foi extremamente importante, né? As nossas discussões sobre, poxa, vamos salvar aquele dente, vamos condenar aquele dente, e que a gente estendia isso, né, além das discussões nos cursos, quando a gente ia sair para um jantar, para um bate-papo, uma cerveja, a gente sempre estava discutindo algo que no fundo era agregador, né, para ambas as partes. E eu posso dizer que realmente para mim foi um divisor de águas, né? Já vou falar alguma coisinha em relação ao divisor de águas na endodontia, né, tecnologias, mas para mim eu posso dizer que eu tive 2 grandes divisores de água na minha carreira como endodontista, né? Após a minha formação, obviamente, como especialista, depois mestre, mas o meu grande divisor de águas começou com o SENAC, né, encabeçado lá pela equipe do professor Escopim, não deixando de citar o Xuxa, não deixando de citar o Serginho, o Siqueira, o Ari, o Márcio, a Teca, o Fábio também, na época. Enfim, e obviamente lá eu conheci o Paulo, você sabe muito bem da nossa história, lá conheci o Paulo, ele era um implantodontista na época já de mão cheia e foi fazer o curso de estética para fazer alguns casos de implante no curso, recobrimento, enxertos, lá no curso de estética. E lá a gente fez uma grande amizade e se estendeu. Então eu sou muito grato, sem dúvida nenhuma, a vocês, essas 2 equipes, são 2 equipes parceiras e realmente, eu sempre falei para você, querendo ou não, eu tive um porquê de fazer uma parte da minha pós-graduação em Piracicaba. Eu sempre te falei que lá de Piracicaba que vem as grandes celebridades da odontologia. Então, a equipe liderada por você, e o Robert, o Paulo e o do Xuxa, o Serginho e o Ari, são lá de Piracicaba, né? Então, foi uma coincidência eu ter feito a minha especialização lá também. Então, obrigado pela apresentação. Eu queria começar, né? A gente vai discutir algumas coisas. Eu queria começar essa nossa conversa, Jolie, um caso aqui que eu espero que você lembre. Na verdade, é totalmente relacionado ao tema. Isso é pegadinha, pô. O entrevistado é você, pô. Não, mas eu lembro, sim. Lembra? Eu coloquei até uma dica aí. Uma referência geográfica, né? Referência geográfica, ó, você é muito esperto, né? Impressionante sua capacidade de captar as coisas, né? Bahia como time. Mas eu lembro, sim, o caso multidisciplinar, o Robert até teve à frente também aí da condução de algumas etapas dele, né? Mas, como tantos outros casos aí, né, que nós tivemos que descascar juntos, né, ao longo desses anos aí, né? Mas eu quero perder a liberdade aí para você de falar um pouquinho desse caso, né? Porque também tem uma história envolvida que é uma história que eu acho que é engraçada. De certa forma, foi uma coincidência muito grande, né? Esse paciente me foi referido não por vocês, ele me foi referido por um amigo de Salvador, né? O paciente morava em São Paulo, mas a família da esposa que tem um irmão dentista que você conhece, eles eram de Salvador e esse colega amigo meu, né, indicou para mim, enfim, para resolver essas 2 buchas aí, né, o elemento 11 e o 21. Você está vendo aí, não sei se muito grande, mas dá dando para ter uma ideia aí da situação endodôntica desses 2 elementos, né? Então, o grande problema, né, foi quando a gente começou o tratamento, né? Eu vou encurtar. A gente removeu a coroa, fez um provisório previamente, foi fazer a remoção do pino, né, aqui citando o uso do ultrassom para remoção dos pinos,
E essas foram algumas fotos, né, logo após o tratamento. Então, essa a foto do meio, onde tem a foto da remoção do pino, preservando o máximo da estrutura dental, e logo após a conclusão do tratamento, onde ali a gente já vê algumas marcas, né? Algumas marcas que depois me deixou, posso dizer que alguns dias sem dormir. Preocupado, porque esse paciente, ele me aparece, né, depois de algum tempo nessa situação, né? E aí nada mais como vocês estão vendo aí, né, o grito da Mafalda, socorro. É uma das poucas vezes que nós tivemos que socorrer você, né? Sempre ao contrário, você que socorre a gente, né? Então, Jolie, pois é, mas você lembra como que foi que isso aconteceu? Foi muito engraçado, isso que eu quero contar aqui rapidamente. A esposa do paciente, ela tinha vamos dizer assim, tinha um excesso, né, de como eu posso dizer, ela não largava do paciente. Uma preocupação, mas excessiva. Ela tratando o paciente, ela segurando nos pés dele e o tempo todo falando comigo. Mas enfim, ela era irmã de um dentista, né, lá de Salvador. E quando ela voltou depois de 10 dias, se não me engano, 6, 7 dias no consultório, o paciente chegou não nessa situação que vocês estão vendo na foto, mas praticamente bem parecido com isso. Ela falou assim: pelo amor de Deus, Guilherme, o que você fez com meu marido? Né? E o marido, né, o Marcelo, não sei se você lembra, ele não estava quase nada preocupado, apesar, né, dessa lasca de gengiva, vamos dizer assim, que brincando, lasca, né? de gengiva. Essa é boa. Paulo fica louco quando eu falo isso. Mas, enfim, o paciente chegou nessa situação e ela, né, praticamente querendo me agredir e que eu tinha que resolver, mas que, na verdade, o irmão dela já tinha resolvido, porque ele conhecia 3 professores aqui de São Paulo, que eram parcialmente de São Paulo, não todos, e que iriam fazer o procedimento para resolver o problema. E aí eu falei, pelo amor de Deus, né, quem será que são e não sei o quê. E ela falou, não, entra no site aqui, o site é www.implanteperio. Eu falei, ai meu Deus do céu. Aí aquele nervoso. Tô salvo, entendeu? Aquele nervoso meu na hora, nossa, foi tranquilo. Mas o mais engraçado da história é que quando ela pegou essa foto, né, ela falou, Guilherme, tem esses 3 profissionais. Em nenhum momento ela perguntou se eu conhecia, ela em nenhum momento perguntou. Ela já tinha decisão tomada, porque o irmão dela falou que tinham que ser esses colegas. E ela falou assim, mas eu que vou escolher. Né, a esposa falou, eu que vou escolher. E o paciente ali, na boa, abriu o bico. Ela virou e falou assim, esse do meio aqui é café com leite. Tem uma cara mais tranquila. Né? Baseado nessas fotos, Julie, pode acreditar. Isso é você. O da esquerda, o Paulo, ela falou assim, esse tem cara de farrista. Eu esqueci até hoje essa palavra. Né? Esse aqui tem cara de farrista, então sobrou da direita. Isso que é a sensibilidade feminina, entendeu? E ela escolheu o Dr. Robert para fazer a cirurgia do marido dela, né? Simplesmente por uma questão visual. Isso aí, ela escolheu o mais bonito, entendeu? Ela não falou, né? Ela não falou, mas essa foi a situação. E, enfim, né? Na época eu já tinha um projeto com o Robert, isso está se construindo aos poucos, e foi o caso que que começou uma das nossas documentações do nosso projeto, né? Em paralelo ao implante pério, obviamente. E aí Robert fez a cirurgia, né? Essas são algumas fotos do dia da cirurgia, e graças a Deus no primeiro momento a gente teve essa resposta. No primeiro momento, vocês estão vendo que o paciente está ali com os pontos, né? Eu fiz uma foto, até estava brincando com o Cássio hoje, ele falou, cabeça, tira essa foto aí, cara, né? Mas ali do palato, né? Da remoção do tecido conjuntivo. Enfim, e o Robert fez questão de, na época, ainda me passar esse artigo, que foi um artigo que, se não me engano, ele foi premiado como um artigo muito importante ou como um artigo muito citado da tese dele, né, de mestrado.
Enfim, né? Passando aqui o cunhado, que era o irmão da esposa, lá em Salvador, né? Ele foi fazer esse procedimento da extrusão do elemento 11 para ajudar em todo o processo, né, desse recobrimento, até a gente ter, né, um resultado que eu já vou estar mostrando aqui para vocês, nos finalmente, onde a gente teve também contribuição do nosso grande amigo e amigo meu pessoal de escola, o Dr. Hélio Taniguchi, e finalizou o caso protético dessa forma. Isso a gente está se falando em 10 anos, hein, Jolie? 10 anos. Acho que foi um dos primeiros casos que nós conduzimos juntos aí, né? Exatamente. Veja nessa foto, né? O Paulo tinha pescoço ainda, né? Uma foto realmente antiga, né? Mas só para finalizar, um minutinho. Aí eu falei, como que eu vou pagar o Robert, né? Porque, inclusive, a esposa falou, não, doutor Guilherme, você que vai acertar com os honorários do doutor Robert, vocês se acertam aí, porque a gente não tem responsabilidade nenhuma sobre o caso. Falei, tudo bem, né? Falei, Robert, hoje eu vou te levar para jantar, um restaurante muito especial. E aí eu não falei, peguei e levei o Robert num restaurante japonês. Tudo que ele queria. Exatamente. Selecionei um excelente restaurante japonês. Como sempre, né? Cheguei lá, o Robert, né, meio que envergonhado não, porque isso ele não é. Mas ele, poxa, cabeça, mas eu preferia comer um hot dog ou qualquer outra coisa do que essas coisas cruas aqui. Não é comigo, não. Isso aí é o cara de Uberaba, né? Autêntico, né? Raiz, né? Frambacon raiz, né? Antes eu soubesse, né? Levaria ele numa barraquinha de cachorro-quente na esquina, ele ficaria muito mais feliz. Não, 348 ainda não era o gabarito de vocês na época, não. 348 não. Mas vamos lá, Vamos lá, a gente tem algumas considerações aqui, né? Vamos acompanhar também a participação do pessoal. Só enaltecendo mais um ponto aí, né, dessa nossa aproximação, até em homenagem, né, a um amigo em comum, né, o professor Francisco, né, que eu falei, o meu contato com a endodontia do ponto de vista técnico na faculdade foi muito pequeno, mas o Chico se transformou num grande amigo, né, e eu via nele um modelo de professor, um modelo de pessoa. E tanto é que o Chico, como endodontista, foi membro da minha banca de qualificação do doutorado, né, que eu fiz questão de tê-lo junto, né, pelo carinho que eu tinha, né, e vida fora, depois o primeiro implante pélio foi a herança do Chico com o Noboro, a Shine, né, e toda a história que você também conhece. Então tinha algo a mais, né, rodeando essa nossa atuação. Acho que isso realmente é muito legal. Mas vamos lá, Edu, aproveitar o nosso tempo aí, diante de uma primeira consideração que eu vejo aí como um dos seus grandes diferenciais, né, profissionais, que é a capacidade de diagnosticar bem os casos, né, a partir de elementos palpáveis, né? Então, como que você vê esse cenário hoje? Quais os avanços em termos de diagnóstico, né, endodôntico, pensando nessa inter-relação daqueles casos que a gente discute, tem fratura, não tem fratura, está perfurado, não está perfurado? O que você tem hoje de ferramentas à disposição para fechar um bom diagnóstico nesses casos duvidosos, né? Legal, Jolie. Isso é uma coisa importante porque eu vejo que, saindo do cenário, né, da odontologia estética, implantodontia, a própria periodontia, eu percebo que numa conversa com os indicadores, com os colegas, eu percebo que eles têm uma visão da endodontia, eu não sei se uma visão antiga ou uma visão ultrapassada, né, no bom sentido, porque eles não têm aquela sensação de ter confiança. Eu percebo isso, né? Lógico que de uns 10 anos para cá a coisa já mudou bastante, ou até um pouquinho antes desses 10 anos, mas eu percebo que talvez a endodontia ela não é uma especialidade que ela anda muito frente às outras especialidades.
E aí a gente fica meio que sem poder falar muito isso para o resto dos colegas. Então a questão de avanços na endodontia, principalmente aí, vou dizer, de 15 anos para cá, né, para não falar até um pouquinho antes, ela veio muito forte, né? Eu coloquei algumas coisas aqui no slide, né, na figura, mas uma das coisas que facilita muito a gente, que foi um divisor de águas na especialidade, sem dúvida nenhuma, né, é o microscópio e a tomografia, né? Estamos falando em equipamentos. Então, o tomógrafo hoje, né, uma tomografia de alta resolução, onde a gente consegue estar diagnosticando com precisão via imagem, né, fora do que a gente já tem, né, do exame clínico do paciente, é algo brilhante, é algo que a gente muitas vezes acaba até definindo, né, e fechando um excelente diagnóstico preciso, simplesmente com a imagem. E não posso deixar de falar do microscópio, né, a microscopia clínica operatória é algo que realmente dá para se dizer, né, a endodontia ela é uma coisa até a microscopia, e a endodontia ela vem depois, né, da microscópio. Então, antes microscópio e depois o microscópio. A tomografia de alta resolução já é algo mais recente. E quando eu falo alta resolução, é porque até então a tomografia convencional, né, de grande volume, para a endodontia não tinha efeito diagnóstico preciso, tá? Então eu vou dizer aí para vocês que hoje o endodontista, né, para poder trabalhar com excelência no planejamento dos casos para a tomada de decisão, ele com certeza precisa ter aí o microscópio, né, como equipamento, como uma ferramenta de trabalho e se basear sempre que possível, porque não é uma realidade hoje do dia a dia de você ter um tomógrafo no nosso consultório, salve algumas exceções, né, de poder ter uma imagem de alta qualidade. E a gente tem a felicidade, você também, de poder contar aí com colegas e amigos pessoais nossos, o Dr. Michel e a equipe, a Rosana, o Jorge, o Israel, o Edu, enfim, eles poderem nos ajudar isso de uma forma brilhante e entregar, né, essas imagens que ajudam e facilitam muito o diagnóstico, ok? Legal. Eu não vou entrar muito nos detalhes endodônticos, mas eu acho que isso é algo que faz uma boa diferença. Porque eu acho que essa questão é muito crítica, né? E acho que nesse sentido, né, também fazendo um agradecimento especial ao pessoal do Indoor, né, especialmente ao nosso amigo Michel, nós crescemos muito, né? O Michel também é um grande amigo, né? Começou vendendo ingresso falsificado para a gente do Corinthians e do Flamengo, mas depois, né, nós perdoamos ele diante de tão bem que ele tem nos atendido ao longo desses 10 anos, né, diante de equipamentos de qualidade, protocolos de qualidade, laudos de qualidade, porque eu acho que a gente está trabalhando, né, na minha cabeça, em relação a essa questão de diagnóstico, com o risco de condenação de um dente, né? E essa é uma questão muito crítica que não pode ser banalizada, né? Quantas vezes nós já discutimos isso na vida, né? É só um centralzinho, mas não é um centralzinho da mãe ou da filha para que a gente banalize essa responsabilidade de uma tomada de decisão assertiva, né? Porque eu acho que esse grande pilar aí que sustenta, né, a nossa prática profissional, quais são os limites da manutenção de um dente, devem ser fundamentados a partir de critérios palpáveis, né? Então, do ponto de vista periodontal, nós nos sentimos muito seguros em entendermos quais são esses limites da manutenção de um dente. Mas quando a gente entra nessa inter-relação com a endodontia, com a odontologia restauradora, eu queria que você nos dissesse, né, qual a sua linha de raciocínio, né? Quais são os limites, né, previsíveis do ponto de vista de restaurabilidade, né, e também de possibilidade de um real tratamento endodôntico para indicar a manutenção ou condenação de um dente. Legal, Julie. Eu coloquei essa foto porque isso foi uma frase que o nosso grande amigo Vicentão, um grande Vicente,
tive o prazer aí, por intermédio seu, eu lembro bem disso, de dividir o palco com ele num congressão em 2010, já tem 10 anos, onde a gente já se discutia um pouquinho, ou já se falava muito, ou até mais do que hoje, dessa questão, né, de quando extrair um dente ou optar por um implante. E o Vicente, numa das reuniões que eu fiz com ele no consultório dele, para a gente fazer e montar a aula junto, ele falou essa frase, né, que a confiabilidade na terapêutica influencia diretamente no processo de tomada de decisão. E essa frase é a maior verdade, Julie. Você sabe bem disso. Você tem aí 2 kits de periodontia e eu tenho 2 kits de endodontia, cada um no seu quadrado, e cada um acreditando e confiando naquilo que faz, e faz o melhor, né? E confia em buscar a excelência. Só que muitas vezes você acaba fechando os olhos para as outras áreas que circulam, né, na odontologia. A gente não consegue e não pode olhar um dente exclusivamente como ele por si só na boca. Você entrou num ponto muito importante, que é a questão da restaurabilidade. Não adianta eu dizer que endodonticamente eu consigo salvar aquele dente, eu vou fazer um tratamento excelente, eu vou fazer um retratamento e eu vou ter uma previsibilidade alta, com um índice de sucesso hoje na casa de 95% para mais na endodontia, que é o que a gente tem. Graças a Deus, hoje a nossa especialidade proporciona um alto índice de sucesso nessa faixa de 95%. Óbvio que não é para todos os casos, mas para uma grande maioria. Só que muitas vezes a gente, né, está se cercando de ferramentas onde a gente acha que só a endodontia vai resolver aquele caso. Não é. Você falou muito bem, a periodontia é talvez a base ou o alicerce do dente na boca, né? E muito mais também, tanto quanto importante, é a parte da restauração. Como que eu vou depois restaurar um dente, né, que eu fiz uma excelente endodontia, onde ele não tem condições protéticas de ser restaurável. Eu lembro e carrego comigo até hoje uma frase do Xuxa, né? Estamos falando em amigos aqui, e graças a Deus nós temos muitos amigos em comum, muita gente boa. O Xuxa sempre falava, né, no curso de pós lá do Senac de Estética, ele falava: Gui, cárie radicular. Cárie radicular, para mim, é dente perdido, né? Muitas vezes a gente não vai conseguir restabelecer ali a questão periodontal, muitas vezes você até endodonticamente consegue resolver, né, o problema, mas muitas vezes eu não vou conseguir ir lá e vou restaurar esse dente. E o que adianta deixar o dente na boca só por deixar? Ou, vamos dizer assim, só para ele sobreviver na boca e não ter função? Então, uma das questões muito importantes é a questão como você bem disse, a questão de você conseguir restaurar bem o seu dente, né? Então, aí tem alguns casos onde, no primeiro caso, eu gosto de falar sempre que o endodontista hoje que não protege o dente, faz endodontia e deixa com um curativo, em muito pouco tempo aquele dente pode fraturar, ele vem a recontaminar e muitas vezes pode condenar um dente que você brilhantemente fez uma endodontia, sem nenhum problema periodontal, por exemplo, o dente vem a fraturar, né? Ou uma condição desses incisivos, onde você, né, a questão do remanescente, praticamente a gente não tem remanescente. Como que a gente vai querer fazer aí um tratamento heróico, né? Porque a endodontia muitas vezes a gente vai, resolve, enfim, como que o protesista vai conseguir restaurar? Sem condições, né? Então, uma das coisas que eu acho que me ajudou muito na minha carreira profissional como endodontista é o poder transitar nas outras especialidades, né? E volto aqui a agradecer não só o Xuxa, a equipe, como vocês também, de eu poder participar de cursos fora da endodontia, de eu ter essa visão de um implantodontista, de um protesista, de um periodontista, né? Porque se eu me tranco no consultório e sou extremamente, né, treinado muito bem a fazer a endodontia de excelência, não adianta nada muitas vezes. Algumas vezes a gente vai perder aquele dente, não porque a endodontia foi mal feita, mas porque o cenário em volta não é favorável. Então, eu gostaria de dizer e deixar esse recado da questão da restaurabilidade, que é algo muito importante, né? Muita gente gosta, né, e de perguntar e de falar, e você também sempre me questionou isso, e eu lembro muito bem
um dia que eu fui para uma aula no curso de especialização de implante lá em Piracicaba, onde a gente, no final da aula, ficou discutindo sobre o MTA, porque vocês tinham uma visão que o MTA, do ponto de vista endodôntico, salvava o mundo, e para vocês não. Para vocês era algo que vocês até debochavam um pouco do MTA. Eu lembro até hoje, até o dia que eu MTA. Segundo o Cícero, né? Lembra? O Cícero lá de Fortaleza. Lembro. Mas o dia que eu fechei uma perfuração do elemento 26 do nosso amigo Robert e coloquei o MTA na boca dele, no dente dele, e tirei uma foto, pena que eu não achei essa foto para colocar aqui. Ele segurando o envelopinho do MTA, e eu fiz uma foto e ele querendo esconder a cara, porque ele estava lá na minha cadeira, e eu fechando uma perfuração do dente dele, espero que até hoje esteja na boca. Segundo ele está, não sei se ele fala para me agradar ou se por acaso... O 26 está. O 26 está? O 26, né? Ou se o Paulo já fez, ou alguém já fez implante nele. Mas eu fiz um fechamento de perfuração com o MTA, e a questão é que funciona. Hoje a gente encara ele, né, e a idade talvez, ou o maior sucesso em questão de momento na endodontia são os cimentos biocerâmicos. E o MTA é um padrão ouro, é o cimento gold standard na endodontia. Ele é um cimento biocerâmico, né, de uma geração, vamos dizer assim, anterior. E MTA, você sabe muito bem, é cimento de Portland, cimento de pedreiro, né? Logicamente refinado e muito bem, né, filtrado para poder estar colocando na boca dos nossos pacientes. Mas casos de perfuração, né, vocês sempre questionavam, né, comigo, poxa Gui, perfurou, o dente tem perfuração, está perdido. Não, lógico que tem alguns fatores, né, não vou entrar no mérito aqui, mas desde que você ou o endodontista consiga fechar aquela perfuração e consiga vedar e não ter comunicação com o meio bucal, isso, né? E é isso que você sabe muito bem, aquele caso não pode ter uma sondagem, ou aquilo não pode ficar exposto ao meio bucal, porque aí você vai ter assim uma possibilidade de um insucesso. Posso dizer até aqui para você, não é o momento, mas a gente também tem caso que fechamos perfuração e fica exposto ao meio bucal e também temos sucesso, Julie, pode acreditar, né? Hoje a evolução, né, vamos dizer assim, dos cimentos biocerâmicos, que é um cimento biocompatível, hoje ele tem essa propriedade de, além disso, é um cimento bioativo. Você, como periodontista, sabe muito bem disso, é um cimento que ele se torna praticamente quase que um material como se fosse dente ou como se fosse osso. Então ele se figura bem ali na região, né, da comunicação dentina, cemento, né, e ligamento periodontal. Então você colocando um material que hoje ele é hidrofílico, vamos dizer assim, ele é hidráulico, é um cimento que ele se agrega bem por umidade, a gente vai ter um sucesso sem dúvida nenhuma. É questão de técnica e saber o que está fazendo, né? Então eu vejo por aí essa questão de fechamento de perfurações, lógico que depende muito de localização, depende de tamanho, depende do tempo, né? A gente sempre brinca e fala, uma perfuração no forame, ninguém enxerga com olhos ruins, né? A gente faz o preparo e o alargamento foraminal, a gente extravasa um cimento endodôntico, que é um cimento biocerâmico também, ninguém acha aquilo ruim. Qual o problema daquilo ser fora da região apical? Qual o problema daquilo for na região de terço médio, por exemplo, intraósseo? Vou dar um exemplo bobo, você vai e faz uma perfuração de propósito naquele dente, por exemplo, e depois fecha na mesma sessão, dente isolado, sem contaminação, não tem problema nenhum, Jolie. Lógico que ninguém vai fazer isso, né, por boa vontade, mas esse é o ponto, né? A gente entender a questão biológica, né? Eu brinco com o Cássio que a biologia não lê livro, mas a questão biológica do material e a resposta do organismo, a gente vai ter sucesso. Então podem acreditar sim, né, aos colegas implantodontistas, reabilitadores, periodontistas, que fechamento de perfuração, quando bem indicado, planejado, ele tem sim sucesso. Isso é algo que a gente pode, com muita, né, propriedade, posso dizer para você. Eu estou me coçando aqui, porque
quantas brigas, né, inflamadas nós já tivemos discutindo esse capítulo. E acho que ele é, digamos, essencial. E como eu disse no começo dessa live, falo por mim, Jolie, mas acho que em nome do grupo, nós amadurecemos muito em relação às suas ponderações, né? E acho que nós sempre fomos, digamos, já de certa forma ponderados pela nossa própria formação periodontal, né? Porque eu vejo muito implantodontista maluco à solta por aí, condenando dentes, né, de uma forma indiscriminada a partir de argumentos vagos, né? Tem doença periodontal, e daí, né? A periodontia clássica funciona muito bem, obrigado, né? Tem uma lesão periapical, e daí, né? A endodontia funciona muito bem, obrigado, né? Dente dental, mas e daí, né? A odontologia restauradora funciona muito bem, obrigado, né? Então acho que a gente tem que discutir e entender realmente esses limites, né? Mas eu vejo, né, com ótimos olhos, né, essa atuação de uma forma absolutamente previsível, e a literatura que você nos apresenta sustenta isso, quando do ponto de vista endodôntico existem esses problemas, mas sem essa comunicação do meio externo já caracterizando uma lesão combinada periodontal. E vejo sim que quando nós estamos diante de cenários, né, mistos, né, endoperiodontais, muda de figura, né? Acredito nos cases de sucesso que você nos apresenta, que a gente lê, mas vejo também muita falha decorrente já das limitações biológicas da periodontia, dependendo, né, do nível de perda de inserção associada. Então eu queria te ouvir, né, se você concorda com isso, né, que as lesões endodônticas puras têm um determinado comportamento e taxas de sucesso maiores, comparando as lesões combinadas já com envolvimento periodontal real, né? E se eu discordar de mim, vamos quebrar o pau aqui, mas vamos resolver essa parada de uma vez por todas, né? O que você me diz? Você acha que as lesões endoperiodontais reais se comportam da mesma forma que as lesões endodônticas puras? Boa pergunta, Jolie, né? Agora é o momento, né? Nós estamos em casa, você está aí, eu estou aqui, você está em Dayatuba, eu estou em São Paulo, então não tem muito como a gente estar próximo se encontrando. Isso é uma coisa que realmente nesses 12 ou 13 anos de amizade que a gente tem, a gente conversa bastante, né? Eu gostaria de começar esse assunto colocando um caso que realmente foi um caso muito, muito bacana. Eu tive a oportunidade de conduzir com o meu sócio, meu parceiro e meu amigo, Dr. Robert. É uma questão, nesse caso em especial, você está vendo, é uma lesão endopério combinada, né? Uma lesão endopério verdadeira, onde, se a gente pensar do ponto de vista endodôntico, eu posso dizer para você, respondendo, a gente tem sim uma taxa de sucesso muito elevada quando a gente tem um bom diagnóstico frente a uma lesão endodôntica, como eu posso dizer, de origem endodonticamente primária, onde não temos aí associação com problema periodontal, tá? Quando a gente, não vou entrar no mérito da lesão periodontal, né, do comprometimento periodontal, mas quando a gente tem, né, essa combinação e elas se encontram, né, que isso sim é a lesão endopério verdadeira. Você tem a lesão apical acontecendo e ela vai se encontrar ao ponto que a lesão da perda óssea, né, periodontal, vai estar chegando ali na região de terço médio, terço apical. Esse encontro caracteriza realmente a lesão endopério verdadeira. Esse caso nos mostra que uma condição de um diagnóstico preciso, onde esse dente, como característica importante, era uma ausência de uma mobilidade, né, excessiva. Obviamente tinha uma mobilidade muito pequena, talvez de grau 1, posso dizer para você, onde o Robert fez o diagnóstico e caracterizou como uma condição de uma reabilitação, uma regeneração periodontal, que ele veria condições de salvação do dente.
Falei, então vamos abraçar a causa. A endodontia a gente precisava fazer porque ele era um dente necrosado. Muitas vezes a gente tem lesões endopérios onde o dente está vital, e aí muitas vezes a gente tem que pensar se vai ter abordagem endodôntica ou não, né? Mas no caso aqui realmente era uma lesão endopério verdadeira e a gente realmente precisou da endodontia. Então foi feito inicialmente um procedimento de curetagem superficial, vamos dizer assim, de uma limpeza, né, supragengival, como vocês falam, através aí de uma profilaxia, um jato bicarbonato, e depois passou para a endodontia. Esse dente, para você ter uma ideia, endodonticamente a gente realizou em uma sessão, né? Não entendo endodonticamente o porquê de você usar o canal como um reservatório de substância química para dissipar, vamos dizer assim, para o ligamento. Você remove a causa, você tira a polpa, que está totalmente contaminada, e acabou. Você abriu e fechou, limpou tudo ao máximo possível. A gente não esteriliza canal, mas a gente consegue o máximo de uma limpeza efetiva. Fechou lá em cima, fechou embaixo, né? Cervical e apical, tampou as duas portas de entrada e saída. Endodonticamente a gente vai ter praticamente um resultado de excelência. E aí depois partir para o procedimento periodontal, que talvez você possa, né, até conduzir e falar melhor para mim. Mas isso foi depois de 3 meses. Passou 3 meses, fez o procedimento de regeneração e, enfim, a gente tem um acompanhamento aqui de 3 anos e depois de 6 anos. Esse é um paciente que ele é de Piracicaba, ele saiu de Piracicaba, veio para São Paulo, a gente fez o caso como uma doação mesmo e graças a Deus a gente teve o resultado. Se você parar para ver, o paciente tem aí 2 dentes, né, um vizinho ao outro, depois um espaço dentro grande. Se for pensar num planejamento maior, talvez nem pensaria em se manter esses elementos. Mas a questão aí que a gente também quis fazer essa documentação do caso. Então, talvez respondendo, Jolie, junto com o caso, eu entendo que a endodontia, ela hoje, bem diagnosticada, bem planejada, que a gente vai ter um sucesso, finalizou o caso endodôntico, teve o resultado esperado, a gente pode apostar naquele dente. E aí vem a questão, né, do prognóstico periodontal, né? Do prognóstico periodontal. E aí a gente joga a bomba, né, para vocês. Eu fiz questão de colocar esse caso também rapidamente, que eu dividi com um grande amigo e um colega aí de especialidade, que é o professor Cesário, onde a gente teve aí também uma questão de uma lesão endopério real e um acompanhamento aí que eu tive mais condições de acompanhar o paciente, mas em 1 ano a gente já teve aí esse resultado. Então, o diagnóstico, né? O Paulo sempre briga e sempre brigou comigo que o dentista não sabe fazer diagnóstico, né? Nós, endodontistas, a gente precisa, né, de uma sonda periodontal, por exemplo, para fazer um diagnóstico. E vocês, periodontistas, e vocês, dentistas, reabilitadores, enfim, também precisam de pelo menos, talvez, um gelinho, né? Ou um friozinho para fazer um teste de vitalidade, talvez, e poder diagnosticar aquele dente, do que às vezes encaminhar para o endodontista e pedir para fazer um canal de um dente vital, porque ele está próximo de uma lesão, ou ele está no meio de uma lesão. Então, é uma coisa um pouco delicada. Então, definir bem, né, de você manter ou salvar um dente, desde que você consiga definir que você vai conseguir resolver aquele caso, tecnicamente, cada um na sua área. Eu na endodontia, fazendo o ideal, fechando uma perfuração, chegando no forame, fazendo o que precisa, e a periodontia fazendo e tomando os seus cuidados para poder ter um diagnóstico, ter um planejamento e um prognóstico favorável. Eu penso dessa forma. Legal. Eu acho que isso também é interessante, né? Porque, sendo bem sincero contigo, né, diante da nossa rotina no implante pele, né, muitas vezes nós tomamos a decisão de condenar, né, ou de manter com, né, segurança, né, a partir dos subsídios que nós temos, né, pelos exames, né, à disposição, né, sem a necessidade da sua, né, participação, né. Tantas outras vezes, né, nós mandamos para você só para ouvir uma segunda opinião, né, já com a expectativa de você ratificar o nosso planejamento.
E quando isso acontece é tranquilizador. O problema é quando a sua opinião diverge da nossa, né? Em relação a nós acharmos que até então o melhor caminho seria a condenação e você propor a manutenção, e acreditem situações que já ocorreram ao contrário, né? Nós achando que você iria sugerir a manutenção, mas do ponto de vista do seu diagnóstico endodôntico, você entender que estaria no limite e que a condenação seria mais previsível, né? Essa acho que é a palavra de ordem aí que tem acompanhado essa nossa parceria, né? Pensar sempre em previsibilidade, né? Mas você já fez muita pegadinha com a gente, né? Do ponto de vista de mandar uma imagem inicial e falar, o que faz? Né? Eu não, eu sempre fiquei em cima do muro, mas os bobões aí, o Paulo, o Robert, não, esse dente eu condenava e meter um parafuso aí de 4,5 por 10, né? E aí você tirar a imagem do bolso do acompanhamento pós-tratamento endodôntico com 2 anos mostrando, né, uma reparação completa, né? Então, a gente foi aprendendo com isso também, com as suas pegadinhas, mas pensando principalmente nessa relação aí de ser só um componente endodôntico ou um componente, digamos, misto, né, em relação a essa questão já de um envolvimento periodontal. E diante disso também eu vejo uma discussão muito grande em relação aos, né, colegas, né? Não, mas esse dente aqui não tem jeito porque é uma lesão muito extensa, é uma lesão grande, né? E nós começamos a entender também, a partir da troca de ideias contigo, que tamanho nem sempre é documento, né? E eu acho que isso faz todo o sentido, né? E eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, né? O que é o seu entendimento, né? Uma lesão pequena, uma lesão grande, já caracterizando, né, a formação de um cisto ou não, quais são os complicadores, como você pode, né, discutir esse assunto aí com a gente? Legal, Julie. Eu fiz questão, né, a gente conversou sobre... Chico e Valdrigue, pô, que duplinha, cara. Essa é a dupla, né? São 2 pessoas aí... mestres. São 2 mestres nossos, né, mas em particular na especialidade meu, que fizeram sim a diferença na minha vida. Infelizmente a gente não tem mais a presença do professor Francisco, né, nas nossas vidas, mas o professor Valdrigue está firme e forte em Piracicaba, né, graças a Deus, e sempre que a gente pode estar compartilhando momentos e prestigiando ali momentos que ele brinda a nós. Eu e o Patrick, a gente tem um carinho, e o Patrick tem a relação mais próxima com ele, lá pela especialização. Grande então, Patrick. O Valdrigue foi o nosso coordenador da especialização. Em 2004, o professor Francisco ele teve um probleminha de saúde na época, e eu lembro até hoje que esse caso especial, eu cheguei com essa radiografia, né, para o professor Valdrigue e falei, professor, olha a bomba, né? Olha o pepino que me apareceu com esse paciente. Eu estava no meio da especialização, eu comecei em 2003 e acabei em 2005. Ele falou, não, Guilherme, esse dente, se você retratar, você salva esse dente. Esse dente não precisa nem indicação de cirurgia para endodôntica. Falei, nossa, Valdrigue, né, eu já tinha aí 4 anos de formação de endodontia, com cursos, né, de pós-graduação, mas não de especialista. E eu falei, poxa, mas se discutiu muito, esse paciente já passou em vários profissionais e chegou para mim. Mas enfim, né, feita a tomada de decisão de que a gente vai manter esse dente, conversar com o paciente, de fazer essa corresponsabilidade com o paciente é muito importante, com o colega indicador. Nós conduzimos ao retratamento do dente e a gente conseguiu aí um acompanhamento onde eu mostro para vocês aí em 10 anos, né, o último acompanhamento. Em 10 anos a gente teve essa lesão praticamente totalmente regredida, né, regenerou-se total a questão da região periapical e simplesmente com um retratamento endodôntico. Né? Não vamos entrar em questões aqui se qual medicação foi usada, claro. Mas o ponto-chave talvez está numa dessas radiografias, onde eu coloco a lima chegando no nosso forame. A gente fazendo a limpeza completa do canal, a gente conseguiu sucesso. Fechou lá, como eu disse, fechou a porta de entrada, fechou a porta de saída,
O que ficou ali no meio, que sobrevive bactérias, mas que elas ficam, vamos dizer assim, enclausuradas, a gente vai ter sucesso, Julie. Não tem mais tecido orgânico infectado ou que vai manter uma possibilidade de uma inflamação, a gente vai ter sucesso. É simplesmente assim. Com certeza. Né? Então tem situações onde às vezes a gente recebe, porque é um cisto, precisa de cirurgia, nem sempre. Até porque para fazer um correto diagnóstico preciso de um cisto envolve muito mais do que um exame clínico, radiográfico e até tomográfico. Mas pensando, né, e definindo como uma lesão de origem endodôntica, origem odontogênica, mas ele é origem exclusivamente endodôntica, você ter um sucesso fazendo uma boa endodontia, você resolve o caso. Né? Uma condição de um caso desse é onde o paciente chegou praticamente chorando para mim. Eu lembro uma moça de 35 anos. Guilherme, eu já tratei, retratei, e o último que eu fui, aconteceu um acidente, a gutapercha extravasou, e ela veio com essas palavras, né? E não tem mais chance, já passei um monte de gente, e um amigo meu de trabalho comentou que fez um dente contigo, e foi um dente complicado, e por isso que eu estou aqui. Enfim, né? A gente removeu o material, conseguir remover, muitas vezes a gente não consegue remover todo esse material ali na região, na raiz distal, mas a gente conseguiu uma excelente limpeza, a gente tem sucesso, né? Remover, a questão aí, né, muita gente, extravasou, né, material endodôntico, extravasou o cone de gutapercha, uma sobreobturação, e daí? Né? Se a gente conseguisse não tirar, né, e só fazer uma boa limpeza e vedamento, a gente também teria sucesso, posso afirmar para você. Né? Talvez a remoção desse material ajudou, talvez, numa velocidade aí de reparo, mas a gente também teria sucesso. Posso dizer para você que esse é um caso que ficou marcado, porque até hoje a paciente, ela eventualmente me manda uma mensagem agradecendo que ela está com o dente na boca. Isso é muito bacana. Ô Gui, deixa eu te interromper. Acho que a conversa está boa, vamos entrar no mérito ainda dos limites, da cirurgia endodôntica, mas o nosso tempo de live vai acabar, tá? Então, derruba a live aí e vamos entrar de novo. Por favor, todo mundo entra, tem coisa legal para a gente falar, mais uns 15, 20 minutinhos de bate-papo a gente finaliza. Ó, grava a live aí, senão a Carol vai ficar brava com você, hein? Você ouviu, é? Beijo, querida. Beijo, Carol. Ela tá lá literalmente trancada no quarto, segurando as feras. E antes que eu me esqueça, Gui, a gente, claro, tem muitos amigos aí presentes na nossa live, né? Não vamos nominá-los, né? Mas acho que cabe uma menção importante aí ao nosso bom e velho amigo John, né? Que foi um cara que, na sua participação junto aos cursos do Implante Pélio, esteve conosco aí, tocando junto a condução dos casos de endodontia, né? Faz tempo que eu não vejo, saudade desse cara incrível aí, mas bacana. Ele tem acompanhado várias das nossas lives, né? Mas sim. Já que a gente está falando de endodontia hoje, um abraço super especial. Grande Johnny, né? Johnny tá pelo sul. Eu tô sabendo. Em Floripa, com certeza tá melhor que nós aqui em São Paulo, né, Julie? Mas ele, com certeza você lembrou, ele foi um braço direito particularmente meu, muito importante na época dos cursos de clínica. Ele fez parte dessa nossa família aí do Implante Pélio, né? Com certeza, bem lembrado. Eu não cheguei a ver ele aqui na... JPC07, entendeu? Uma pena, o Johnny foi para o sul, eu fiquei, na época ele era assim, o meu braço direito, não só no Implante Pélio, como no consultório, como em outros colegas referidores, e foram momentos muito bacanas e de muito ensino, né, mútuo, mas ele está com certeza em boas mãos, com o professor Ricardo, lá no sul, não sei se você conhece, ele fez o doutorado também lá em Piracicaba com o professor Francisco. Legal. Mas vamos lá. Continuando. Né? Falando das versões extensas aí, né? Exato. Esse caso, realmente, você falou da questão da pegadinha, e eu nem lembrava que você lembrava talvez desse caso. Eu lembro de algumas pegadinhas, né? Mas esse foi muito especial, Jolie, porque
Esse eu lembro até hoje, que depois de 2 anos, eu mandei de volta para você o acompanhamento, que é isso que vocês estão vendo, e você literalmente desacreditou, porque do ponto de vista clínico, é um paciente, uma criança de 11 anos, né, que tinha o elemento 36 condenado por 3 especialistas, né, aqui de São Paulo, de renome. Ele já tinha feito esse retratamento desse elemento 36 com um colega, e o colega já tinha dado, né, como perdido. Procurou mais 2 opiniões, ele já tinha essas imagens da tomografia que vocês estão vendo, está pequena, mas dava para praticamente condenar o dente, e o paciente acabou chegando para mim, e eu lembro até hoje, estava o menino, o pai e a mãe no escritório, e a mãe chegou para mim e falou: Guilherme, faça o que você não puder para salvar o dente do meu filho. Eu me sinto responsável por a perda desse dente. E aquele depoimento da mãe me chocou, né? Me chocou, e a Ana Paula, que é a mãe dele, hoje a gente tem contato próximo, assim, o menino hoje já está com 16 anos, ele vem no meu consultório a cada ano agora, no começo ele veio a cada mês, depois a cada 4 meses, e aí eu mostro para vocês uma regeneração, né, onde ele já tinha perdido praticamente a tábua óssea, né, por vestibular, né, principalmente na raiz distal, e não estava respondendo a nenhum tipo de tratamento endodôntico. Não tinha nenhum comprometimento periodontal, Jolie. Né? Vale ressaltar o que a gente já conversou, era exclusivamente endodôntico. Né? Qual era o problema? Contaminação, a bactéria no canal. Qual que é o nosso vilão? Né? O nosso vilão não é a bactéria. Nosso vilão é conseguir limpar ao máximo a anatomia desse dente, que já é um dente muito desgastado, muito, né, manipulado, para poder remover o foco. E isso foi com algumas sessões de troca de medicação, e esse paciente hoje, graças a Deus, ele está aí com uma obturação que a gente chama, né, provinda lá, uma técnica de Piracicaba, com uma obturação com uma pasta de hidróxido de cálcio, com gel de clorexidina e com óxido de zinco, que é a pasta, entre aspas, a pasta do trauma, né, da professora Adriana Soares, que você conhece muito bem, que hoje... Verdade, Adriana. Hoje senta na cadeira e divide a sala lá do professor Francisco, lá em Piracicaba. Né, uma nossa orientadora, minha, da Eunice. Hoje eu tive o prazer de participar de uma sessão de live também lá em Piracicaba à distância, com a Eunice, com a Adriana. Mas, enfim, o resultado desse dente é esse que vocês estão vendo. O paciente hoje tem 16 anos, ele está com o dente na boca, obturado, com uma pasta obturadora endodôntica, inicialmente temporária, mas que ela pode se ficar, né, eternamente, e muito bem selado. Ele só não está ainda reabilitado, porque o paciente ainda está em alguma coisa de questão de movimentação ortodôntica na boca, e está esperando o momento para fazer, né, a reabilitação e colocar ali uma overlay, alguma coisa assim. Mas o paciente sai de uma condição de fístula de 1 ano, vários tratamentos, para depois a gente conseguir fazer a limpeza ideal, o melhor possível, e não sei se dá para ver, praticamente a regeneração óssea, né, tomográfica, né, e radiograficamente a gente também mostra, né, o sucesso. Isso é muito gratificante, Jolie. Essa mãe até hoje me agradece toda vez que ela vai no consultório, e ela sempre fala: não tenho preço, não tenho palavras, né, para te agradecer. Né? E o que a gente pode fazer por você, Guilherme, é sempre estar orando, né, e rezando e indicando pessoas para você. Isso é o meu maior presente, isso é o meu maior pagamento, é a satisfação, né, do paciente, no caso aí da mãe de um garotinho, e hoje com 16 anos. Eu sei muito, o quanto isso é sincero da sua parte. Gui, antes da gente entrar no nosso último assunto aí, que é falar um pouquinho da sua opinião aí em relação às cirurgias parendodônticas, só filtrando alguns comentários aí que surgiram na tela, né, em relação a 2 aspectos, né? Mas
qual a garantia de sucesso do tratamento de um caso como esse? E qual que é a relação de custo diante do que representa o risco de perda do dente, né? E antes de te ouvir, eu queria dar a minha sincera opinião. A gente tem falado muito sobre isso, né? Da nossa obrigação de atuarmos de uma maneira responsável, né? E claro, quando a gente pensa em eventos biológicos, a gente nunca vai ter garantia de nada, né? Acho que a palavra de ordem é previsibilidade, né? Expectativa plausível de um bom resultado, fundamentado em experiências clínicas e em evidências científicas, né? Acho que isso em qualquer área do conhecimento. É assim que nós, no implante pélvico, atuamos há muitos anos, né? E na endodontia, claro que não é diferente nas mãos de profissionais responsáveis, né? Mas eu sempre convido, né, os colegas, os alunos, a seguinte reflexão, né? Pô, se fosse o molar do seu filho de 13 anos, né, se fosse o central, né, da mãe, né, com 50, 60 anos, né, diante de uma lesão, diante de um problema, será que seria, né, subestimada essa possibilidade de manutenção do dente? Será que não valeriam esforços, né, pautados, né, pautados em evidências clínicas e científicas em prol da manutenção, que obviamente é o melhor caminho? Eu pelo menos penso assim, né? Eu não mediria esforços desde que não rompesse a barreira da previsibilidade biológica, né? Porque aí a gente avança numa outra discussão ainda mais polêmica, que realmente não faz muito sentido a partir do momento que o prognóstico se mostrar absolutamente desfavorável, a gente ficar pautando a nossa atuação profissional em tentativas e erros, né? Aí a gente tem que entender realmente os limites, né? Mas eu queria saber, né, se do ponto de vista endodôntico você pensa mais ou menos dessa forma, né? Que num primeiro momento, obviamente, a manutenção é o melhor caminho, você já mostrou isso pra gente, e que isso tem que ser muito bem discutido com o paciente, né, em relação aos riscos e benefícios, e que eventualmente as falhas podem acontecer e que medidas secundárias devem ser adotadas, né? Como que você conduz essa conversa, como você entende a discussão desse assunto, né? Bem colocado, Jolie. Essa questão, né, de um bom planejamento, né, onde você passa para o paciente opções de tratamento, e cada uma baseada, né, numa questão que você muito bem colocou, numa previsibilidade, onde a gente tem opções de tentativas, né, frente a uma tentativa e acompanhamento de insucesso a curto prazo, você parte já para a condenação do dente. Você está por aí, Julie? Eu estou, firme e forte. Não, deu uma mexida aqui, eu achei que você tinha caído. Estou aqui. Mas a grande questão, né, que eu estava falando, é de você dividir essa corresponsabilidade com o paciente. A tomada de decisão, você coloca as cartas na mesa. Você tem a opção A, B, C, baseado, né, obviamente, em literatura, baseado em acompanhamento, em casos clínicos e a experiência que a gente tem essas opções. E aí, junto com as suas opções, o paciente vai escolher, né, entre aspas, a que para ele é a melhor. Sempre o paciente, né, pelo menos a experiência que eu tenho nesses 20 anos, é que ele sempre quer manter o dente. Por mais pessimista que eu sou, né, falando a realidade do caso, que a gente tem uma chance, porém pequena, ele quer salvar, ele quer manter. É o que você falou, se é o molar do meu filho, se é o meu central, né, a gente quer manter. Ah, mas se é do paciente, a gente já condena, né? Não é por aí. Mas o paciente, se você deixar sempre para ele a tomada de decisão, ele vai querer salvar. Mas a gente sempre coloca, nós temos uma chance positiva aqui nesse caso, ou uma chance negativa, né? E uma chance que a gente pode arriscar, ou não vale a pena. Então a questão da tomada de decisão é você passar as opções e depois da opção passada, você junto com o paciente corresponsabilizar o resultado. A endodontia ela tem uma grande vantagem de que
ao passo que você realizou o tratamento. Se no final do tratamento você não atingiu o seu resultado, né, esperado, você já pode, entre aspas, jogar a toalha. Mas você fala isso para o paciente. Olha, nesse caso eu quero fazer isso, meu resultado tem que ser esse. Se eu tecnicamente eu não conseguir, por questões de não ter a viabilidade de tratamento, condições técnicas, você vai dizer para ele que depois do tratamento você vai condenar o dente, mas você tentou. Então eu sempre uso uma comparação, né? Eu falo para o paciente que aquele dente dele é como um paciente que está na UTI. O paciente está na UTI, você tem ali um mínimo de chance do paciente sobreviver, mas você sempre vai tentar, a não ser que os médicos já chegam e falem para você, infelizmente essa condição aqui não tem condição de salvação, né? Podemos fazer de tudo e mais um pouco, mas não vai ter resultado. E aí, infelizmente, você joga a toalha. Mas no caso, né, voltando para o dente, a gente sempre tenta. Conseguiu o êxito endodôntico, ótimo, nós vamos ter uma previsibilidade, mas quem garante ali? Né? A gente não pode garantir o 100% ali, nós vamos ter que fazer um acompanhamento clínico, radiográfico próximo ao paciente para poder ver a evolução do que o organismo daquele paciente vai responder frente ao caso. Ok? Então é dessa forma que a gente conduz, né, principalmente os casos complicados, os casos complexos, que é o que passa no meu consultório diariamente. A gente não pega mais aquele filé mignon de um dente uniradicular vital, que simplesmente vamos precisar desvitalizar, fazer um tratamento onde a chance é extremamente alta. A gente pega casos como esse que você está vendo aí na figura, onde ele já passou por vários tratamentos e não teve um resultado. Então a gente divide com o paciente, explica, né, detalhadamente e partimos para a tentativa. Deu certo, ótimo, acompanha. Não deu certo, infelizmente, parte para um segundo momento, que normalmente é a condenação, a remoção do dente, para justamente complementar o que você falou. Não haver um prejuízo biológico frente a depois a um tratamento sequencial, que seria a colocação de um implante com seus agregados. Sim. Né? Então a gente tem que pensar nisso, né? O radical hoje não é condenar um dente, mas o radical talvez é você manter o dente e de você proporcionar um prejuízo de perda óssea. Então talvez condenar um dente hoje, que não tem a salvação, seja mais, vamos dizer assim, mais conservador do que você está querendo manter esse dente e possibilitar uma desvantagem no futuro para ele. Porque a gente sempre discutiu isso, né? E até o Patrick, um abraço, Patrick, só sintetizou em uma palavra, né? A importância da preservação, né? Porque isso nos preocupa muitas vezes, né? A postergação de um problema que não está evoluindo bem, sob a pena de uma progressiva perda de estrutura óssea em prol de uma reabilitação mais confortável lá na frente, entendeu? Direcionando para a necessidade de enxertias mais invasivas, etc, etc, né? Então, diante disso, Gui, eu chego à nossa última questão. Vamos tentar sintetizá-la em 10 minutos, que eu acho que ela também é bastante importante, atual e polêmica, sim, né? Em relação às indicações de cirurgias parodontológicas, né? Porque também me posicionando aí, né, como periodontista, como implantodontista, eu vejo que, né, recomendar o tratamento endodôntico é sempre uma ótima primeira opção, o retratamento endodôntico é sempre uma ótima segunda opção, né? Um segundo retratamento pode ser, né, eventualmente uma terceira opção, mas a indicação da cirurgia parodontológica, pensando como periodontista e implantodontista, talvez em mãos não tão bem treinadas quanto a sua e dos seus, né, colegas, traga o risco de sequelas teciduais. Então eu vou tentar fazer uma cirurgia parodontológica para ver o que dá. Mas nessa tentativa complica a partir de uma perda de papila, ou de uma recessão de margem, ou de um deslocamento de linha mucogengival, né, assassinando as chances de uma reabilitação com implante de uma forma confortável, né, e elegante, né? Mas a gente vê casos que realmente a evolução
é positiva e que existe um controle dessas variáveis aí relacionadas à manipulação tecidual. Então, eu queria te ouvir, em 5 minutos aí, quais as suas impressões em relação às melhores indicações da cirurgia periodôntica, os limites e os cuidados em relação à indicação da técnica. Né? Perfeito, Jolie. Cirurgia periodôntica, né? É um tema extremamente delicado porque também não é muito bem visto pelos colegas, pelos clínicos, por ter já sido um procedimento que tecnicamente não foi muito bem conduzido. Hoje a cirurgia periodôntica, ela é um procedimento de altíssima, né, de altíssimo padrão e de altíssimo índice de sucesso, quando muito bem planejado e quando muito bem indicado, Julie. E executado, né? Sem dúvida nenhuma, né? Vamos entrar, né? Não vamos entrar muito na questão que eu acabei de falar, que é a questão técnica, pensando que a gente faz hoje a melhor condição de tratamento com uma cirurgia periodôntica com microscópio, com ultrassom, com materiais específicos, onde a gente vai ter uma condução técnica muito, muito bem, né, para ter um resultado positivo. Mas a questão é realmente no diagnóstico, onde você realmente vai indicar aquele caso para uma cirurgia periodôntica. Então, tem situações onde a gente recebe os casos e a gente vê que um simples retratamento, apesar de talvez o segundo ou terceiro retratamento, a gente conseguiria resolver aquele caso. E a gente tem muitos casos onde a gente conseguiu esse sucesso sem partir para a cirurgia periodôntica. Né? A questão da indicação é quando a gente tem limitação mesmo, técnica, de fazer a reintervenção. Vou dar um exemplo simples, né? Um caso onde você tem uma coroa recém-instalada, com um retentor extremamente volumoso, onde talvez, né, aquela remoção de coroa e de pino fique inteiramente inviável. Mas desde que a gente tenha uma boa endodontia, Jolie, porque mesmo que a gente pense numa cirurgia periodôntica, onde a gente tem, né, situações de alto nível de cirurgia, onde a gente consegue às vezes fazer uma retroinstrumentação completa do canal via cirurgia. Mas normalmente a nossa primeira opção sempre é o retratamento e depois para uma cirurgia. Então, a limitação técnica, onde você não consegue o acesso ao canal radicular para você fazer a limpeza, porque o problema está dentro do canal. Eu sempre falei isso para você, bactéria, ela vive dentro do dente, salve as exceções na região periapical, que elas se colonizam como, né, biofilme. E aí realmente somente limpando, né, mecanicamente, vai conseguir o sucesso. Mas as bactérias que ficam dentro do canal, que são a grande maioria, a imensa maioria, a gente tratando endodonticamente, resolve o problema por completo. Então, a não possibilidade de acesso a um canal por questões protéticas é uma indicação de cirurgia periodôntica. Então, se você tiver, sim, uma condição de acessar aquele dente, eu acho que sempre uma tentativa, e mesmo que seja um primeiro retratamento, um segundo, seja qual for, eu acredito que é válido sempre o retratamento endodôntico. Isso fez, e aí o microscópio tem um grande papel de sucesso e a diminuição de indicações de caso para cirurgia periodôntica. Porque aí entra uma outra questão, né? Parte para cirurgia ou extrai o dente e coloca o implante? É o que você falou, para não ter sequelas do ponto de vista biológico. Isso é crítico. Isso é muito crítico. E alguns endodontistas ou generalistas, cirurgiões que fazem a periodôntica não contemplam essa relação, né, tecidual. Exato, eles olham o que eu falei no começo da nossa conversa aqui, eles olham para o dente, eles olham só para a radiografia, eles esquecem que ali fora, né, tem toda uma questão periodontal. Eu lembro até hoje, depois daquele episódio que eu mostrei no começo, onde eu fui começar a entender biotipo periodontal, né, de que a gente merece uma boa avaliação periodontal, independente se é para uma cirurgia, para um tratamento endodôntico, para um isolamento de um dente, onde você pode talvez ter sequelas por um trauma no tecido periodontal,
né, e vocês me ensinaram muito bem a questão dos biótipos periodontais, onde a gente tem que ter mais cuidado ou não. Então, tudo isso milita, né, e passa na minha cabeça quando eu vou fazer um planejamento. Então, as questões, esse caso mesmo, eu vou mostrar algumas fotos para vocês. Era uma paciente jovem, paciente de 15 anos. Eu não sei se o Serginho, nosso amigo Sérgio Siqueira, está aqui presente. Opa, tá aí firme e forte. Mas esse sempre, é um caso que sempre presente. O Sergião vai lembrar bem, né? Eu brinco que o paciente que chega no consultório do Sérgio e sobe o elevador, ele acaba trincando o dente. Aí ele indica para mim fazer uma avaliação e normalmente a gente condena o dente. Mas esse caso em especial, a menina tinha 15 anos, hoje ela tem 18, né? E na época o Sérgio me indicou, por intermédio de um outro colega que ela tinha passado e tinham condenado o dente, mas a menina tinha 15 anos e era inviável de fazer a extração e a colocação de um implante, até pela idade, Jolie. Então a gente fez aí uma tentativa, entre aspas, heróica, de tentar manter esse dente pelo menos até os seus 18, 19 anos, para depois a paciente partir para o implante. E a paciente está com ele na boca até hoje, e eu acredito que ela vai estar com esse... Ele está menor, né? Ele tem uma raiz, né, que foi cortada, ele já tinha uma reabsorção, olha a situação que vocês estão vendo aí na própria tomografia, mas a gente conduziu bem o caso, eu em parceria com a professora Eunice, que pode dizer, a expert, né, do nosso grupo, lá do Senac, de especialização em endodontia. A Eunice, junto com a Ana também, elas são as experts na questão da cirurgia parendodôntica. Mas nesse caso a gente conduziu no meu consultório e a Eunice brilhantemente apresentou esse resultado e o paciente, né, ela está com essa condição e esse dente na boca que vocês viram ali com controle já de 3 anos. Né? E o Sérgio lembra bem, né, que o paciente chegou também, a mãe, pedindo pelo amor de Deus para que mantesse esse dente pelo menos até os seus 18 anos e que ela não tivesse uma sequela, né, periodontal estética, que é o que vocês corrigem, né? Quando o problema acontece, depois vocês, os implantodontistas, que acabam tendo que resolver o problema. Então, uma boa indicação de você fazer, né, uma cirurgia onde você faz a limpeza desse remanescente do canal e depois você fazer a questão de vedamento apical, você vai ter com certeza sim um sucesso aí de longo prazo. Isso é um dos casos que a gente mostra aqui para você. Eu trouxe um outro caso aqui também que eu pedi para a Eunice, também com acompanhamento aí já de 4, 5 anos. Então, olha um exemplo, né, falando em indicação. Você tem um retentor metálico com uma chance possível de talvez vir a condenar esse dente, né, e no caso aí eram 3 elementos sequenciais que estavam, entre aspas, com um processo infeccioso e presença de fístula, e aí foi conduzida a cirurgia nos 3 dentes, e aí teve um acompanhamento aí de sucesso. Então, por exemplo, no elemento 11 você consegue ver que o pino talvez foi um divisor de águas em indicar a cirurgia ou, né, a remoção do pino e o retratamento. Como no caso foi, né, depois de um bom planejamento, uma boa conversa e discussão com o próprio paciente, optou-se pela cirurgia e positivamente a gente tem um índice de sucesso. A cirurgia, Jolie, é como um canal, a gente veda, né, dessa vez agora por cima, pela parte apical do dente, ou por fora, que muita gente gosta de dizer. Então você retroinstrumentou, fez a limpeza, vedou com o material e aí de novo, né, a gente vem falar um pouquinho dos materiais biocerâmicos, a gente vedou ali, mesmo que fique alguma coisinha, né, vamos dizer assim, de infecção ou bactéria dentro desse sistema de canais que a gente não conseguiu limpar com a retroinstrumentação, ela vai ficar literalmente enclausurada, ela vai ficar enterrada, né, como nos artigos, no inglês, eles colocam do entombed, que ela fica literalmente enterrada. Então, ela não tem função, ela não tem alimento, ela não tem tecido orgânico, ela não tem comida, então ela vai literalmente não sobreviver. Ela não está em quantidade, né? Então, removeu, tirou o tecido, vedou, fechou, é a resposta do organismo. E aí a biologia que vai fazer o que você está vendo muito bem, que é a regeneração óssea, né? Simplesmente
né, sem nada externo, né, a gente não faz enxerto no final, né, uma grande ou 95% dos casos, simplesmente é o coágulo que fica ali na região e que vai favorecer essa formação e essa regeneração óssea. Então é remover a causa, tirar a bactéria ou deixar ela literalmente ali enclausurada. Esse é o grande ponto, a mensagem que eu gostaria de deixar em relação à cirurgia paroendodôntica, né? Planejar, fazer bem e um acompanhamento que a gente vai ter, com certeza, um sucesso aí em questão de cirurgia paroendodôntica, questão aí de praticamente também na sua casa de seus 90%, 95% de sucesso, né? Eu trago esse último caso para mostrar uma cirurgia que, na época, isso já tem, né, seus 14 anos, eu realizei com um colega, né, que na época foi o Dr. Hélio que conduziu essa cirurgia comigo. Eu não conhecia o grupo Implante Pério ainda, e na época eu ainda não era um parceiro ativo da professora Eunice. Mas esse caso... na cabeça. Mas isso foi no passado, né, Julinho? No passado. Bom. Só no passado. Deixa o Roberval saber, né? O Robert saber disso. Hoje não dorme. Mas esse caso, rapidamente, só para finalizar, vocês estão vendo, ele tinha uma fístula, tratamento endodôntico, infelizmente, não bem conduzido, nós partimos para um retratamento. Na radiografia de cima, segunda, eu mostro o meu retratamento feito, né, onde na raiz mesial eu não consegui chegar no meu objetivo. Qual é o meu objetivo? O final da raiz, o forame. Eu tenho que fechar lá embaixo e fechar aqui em cima, já falei. Então vai ficar a contaminação. E aí o dente vai continuar com problema. Mesmo assim, a gente fez a blindagem, a colocação de um pino na época, que foi feito de uma forma, não entra nos méritos agora de colocação de pino aqui, mas eu queria só deixar o recado aonde a gente fez entre aspas, um ensaio de um pino mais curto, sem estar invadindo muito para dentro da raiz, mas a gente teve um insucesso endodôntico. O paciente ficou com provisório, em pouco tempo a gente acompanhou o caso, 4 a 6 meses, se não me engano, e depois partiu para a cirurgia. Então, se for acompanhar já nas 3 radiografias pequenas, no final a gente fez a cirurgia, depois de 6 meses ou 1 ano foi feita a colocação da prótese final, e o paciente aí na época já tinha um controle de mais de 10 anos, está com o dente na boca. Ele está com uma perna mais curta, né, Jolie? Que às vezes a perna mais curta é positivo, é uma característica, uma propriedade positiva para a pessoa. No caso ali, ele está com a raiz mesial mais curta, mais saudável, né, sem sinais clínicos, presença, né, de uma cicatrização, vamos dizer assim, óssea ali na região. Não vejo uma regeneração completa. E até o ano passado eu tive um controle desse paciente, depois eu não tenho mais. Mas a gente tem aí, pós-cirurgia, a gente tem 12 anos de sucesso. Então, bem indicado, bem planejada, posso dizer que a gente tem um resultado sim. É uma questão muito delicada, a cirurgia paroendodôntica, mas é o recado que eu queria deixar para você. A gente tem que pensar nesse aspecto de uma perna mais curta, né? O Paulo, o Carrilho e o Vitor Flavílio têm 2 pernas curtas e estão andando aí direto, né? Então, né? até com 2 pernas curtas o cara pode andar normalmente, entendeu? Então, e continuam, né? E continua andando, entendeu? Cada vez melhor, né? Sem dúvida. Mas eu queria me posicionar aqui nesse final, antes de passar para você fazer os devidos agradecimentos, Gui. E essa sua resposta gerou aí um flashback na minha cabeça, né? E eu me lembro muito bem, acho que era em 2001, né? Talvez no auge da minha arrogância acadêmica, né? Na plenitude, um recém-doutor com 27 anos de idade. Eu estava num evento em Belém do Pará, né, numa jornada acadêmica, discutindo as inter-relações da periodontia, e veio um questionamento em relação a essa questão da cirurgia paroendodôntica, né? E eu fui categórico em afirmar que se fosse o meu central, diante de um quadro crítico, eu apostaria, né, no tratamento endodôntico, no retratamento endodôntico, no re-retratamento endodôntico, mas se chegasse no limite da indicação de uma cirurgia paroendodôntica, eu preferiria
condená-lo e partir para a instalação de um implante. Nossa, aquilo gerou um bafafá danado. Eu achei que eu fosse ter que sair lá do auditório escoltado pela guarda civil, né, paraense, né? E é legal porque hoje a gente tem aqui um grupo de endodontistas, né? Então eu agradeço, você trouxe seguidores novos aí para a live do Implante PL, né? Embora a gente tenha o nosso grupo de periodontistas aí, implantodontistas fiéis, você trouxe também um grupo de endodontistas, né? E hoje, né, não pensando no meu central, que talvez não valha mais nada, né? Eu já sou um cachorro velho, né? Mas no central do Heitor, do Tomás, que tão bem você conhece, né? Eu faria uma profunda reflexão, né, em relação a esse meu posicionamento de 20 anos atrás. Talvez diante de tudo que você tenha nos ensinado, do que a literatura tenha mostrado, né? Mas eu continuo bastante preocupado com as sequelas teciduais, né? Então, talvez eu negociasse com você a possibilidade de execução dessa cirurgia parodontológica no central do meu filho, você conduzindo a parte do corte, da obturação, né, do toalete, mas eu pediria para você deixar o Paulo, o Robert, o Cássio, o Carrilho fazer o acesso de incisão e a sutura, né, diante de cuidados periodontais mais restritos, né, com todo o respeito, né, à formação de cada um, né. Mas acho que esse seria o meu ponto de equilíbrio hoje, né, já um avanço, né, que você me fez, né, repensar ao longo desses anos, né, mas com essa ressalva, né, a preocupação em relação, né, à manipulação tecidual, né, que eu acho que é uma questão sensível, principalmente em áreas anteriores. Mas de coração, Gui, eu queria te agradecer pelo seu tempo, todo mundo presente, 1h30 de live já, passou rapidão. Nós ficaríamos aqui conversando a noite toda, né, de assuntos odontológicos ou afins, né? Mais uma vez valorizando que nós somos, né, irmãos de coração, que as nossas famílias, né, estão sempre próximas, né? Que a Carol, quando necessário, socorre a Aline aqui em Indaiatuba, conduzindo as endodontias para ela, né? Mostrando aí, né, a preservação desses elos pessoais e familiares, né? E, acima de tudo, desejando que você, né, retome as suas atividades aí pós-quarentena com força total, com a ampliação da sua clínica, porque você é merecedor de todo esse sucesso profissional, né? Porque você, além de um grande endodontista, de ter uma grande cabeça, tem um coração que não cabe, né, nesse seu corpo todo, né? Obrigado, meu amigo, e que estejamos juntos aí por muitos e muitos anos, né, falando de odontologia e de outros assuntos. Se Deus quiser, Julie, se Deus quiser, e com certeza a gente vai estar. Essa fase é para a gente refletir muita coisa, né? Inclusive, é uma fase, como você diz, de pandemia, de live, muita gente também aprendendo bastante coisa nessas lives e também saber filtrar. O que eu posso talvez deixar aqui é a minha gratidão, ela é eterna, eu já te falei isso pessoalmente, já falei isso para o Robert, já falei isso para o Paulo, né? Cada um de vocês, eu não disputo essa amizade mais forte com cada um, porque realmente é algo que pode gerar aí, talvez uma briga, e é o que a gente menos quer, mas eu digo que eternamente vou agradecer em ter cruzado com um grupo de vocês na minha vida, né? Como eu disse no começo, não só vocês, o grupo do Scopim, mas em especial essa amizade, né, forte que a gente tem. Você muito bem lembrou, né, a Carol socorrendo a Aline, eu, você, o Heitor, o Tomás e a Helena passeando na cidade, comprando carne para fazer churrasco e mandando foto para elas e elas trabalhando, né? Então, isso se repita muitas vezes, né? Se Deus quiser. A Helena sempre fala da casa do Heitor e do Tomás que ela quer voltar, né? Mas a minha gratidão, ela é, como você diz, do tamanho da minha cabeça, né? Ou
melhor, do meu coração, porque é maior ainda. Então, em público aqui, a você, ao Robert e ao Paulo, em especial também ao Carrilho e o Cássio, são pessoas que fazem a diferença na minha vida, vão sempre fazer. Eu agradeço muito, né, quis colocar essa foto para você, né, do grupo, e um dia que você esteve com a gente também lá na sua casa mesmo, no Implantiperio Antiga, lá onde era Shine, onde você dividiu alguns momentos junto comigo, com a professora Adriana e Eunice, quando a gente tinha um curso avançado de endodontia, e você foi conversar com a gente sobre esse mesmo assunto, né, da manutenção do dente perante ao ponto de vista periodontal. Então, esse é o meu goodbye aqui para você. Agradecer também todas as pessoas e amigos. Eu não tive a oportunidade de estar vendo os comentários, mas vou fazer questão de ver a live depois. Mas agradecer todo mundo que esteve presente. Espero que tenha sido essa 1h30 gostosa de uma conversa, nada de ensinamento, mas de compartilhar ideias e alguma experiência que a gente tem aí já de mocho aí de 20 anos. Então, obrigado novamente. Eu sou de verdade, né, eternamente grato em ter vocês na minha profissional, e talvez, como você sempre fala, da odontologia a gente também se faz muitas amizades e muitos amigos, e com certeza vocês são, né, fazem parte aí de uma mão que eu tenho aqui de grandes amigos, né, e o carinho ele é mais do que recíproco. Então, super obrigado, valeu demais, obrigado por sempre me prestigiar e dar essa oportunidade de poder estar dividindo um pouquinho do que a gente faz aí na odontologia e enriquecer um pouco, né, ao grupo de vocês também. Muito obrigado. Beijo, Gui, beijo, Carol, beijo, Helena, beijo, Pedrinho, beijo para todo mundo e fiquem em paz. Até a próxima, gente. Valeu, tchau, tchau. Obrigado, gente.